Mulher, 22 anos. Mandou uma pergunta assim: Samuel, lavo a mão incessantemente. Em casa, no meu trabalho, qualquer coisa eu preciso higienizar a minha mão. Isso é comum? Se você já vivenciou algum cenário da sua vida, não necessariamente com lavando a sua mão, ou qualquer outra coisa que fuja ao seu controle, isso pode ser toque. E se você quer saber como eliminar, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia e especialista em ajudar pessoas a se libertarem das suas travas mentais. E eu acredito que muitas vezes você fala, mas Samuel, eu tenho travas? Todos nós temos travas. E o primeiro passo é entender que enquanto a gente aceita essas travas, acabamos deixando os nossos sonhos, nossos objetivos, toda a nossa genialidade escorrer por dentro de um ralo. Mas vamos entender o caso desta paciente. É uma mulher de 22 anos que está com um sintoma de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E a primeira coisa que precisamos entender é que o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é uma doença que é desenvolvida e ela é caracterizada por comportamentos obsessivos que têm uma intensidade alta e que pode se agravar, gerando vários problemas na vida dessas pessoas. Nesse momento pós-Covid, milhares de pessoas acabaram por desenvolver uma necessidade de higiene absurda. E o pior, elas têm a justificativa racional que aquilo é normal. Porém, não existe nenhum estudo que comprove a eficácia desse hábito. E aí é a grande sacada. Dependendo da intensidade desse hábito, dessa mania, isso pode se tornar TOC. E o pior, pode ser uma das portas de entrada para a ansiedade e para viver uma vida com muito estresse. O fato que você precisa entender que é esse cuidado absurdo, essa perda de controle em um hábito, em um comportamento, em uma mania, sim, é uma doença, é um problema e pode gerar grande sofrimento. Eu já atendi pessoas que por conta de vários traumas da sua infância, ela tinha TOC por dormir com o lençol completamente esticado, ao ponto que a empregada precisava passar fita crepe nas beiradas do lençol para que ela pudesse dormir. Mas esse fato parecia inofensivo, impedia ela de ter boas noites de sono. Várias vezes no meio da noite ela acordava e perdia o sono porque ela precisava colocar a fita quando a fita escapava. Mas Samuel, isso é normal? Não. Da mesma maneira que o hábito dessa paciente de lavar excessivamente a mão ou buscar o álcool em gel, essa paciente carregava um desequilíbrio emocional que causava tudo isso. E são milhões de casos de TOC, de pessoas que não dão a mão, de pessoas que não aceitam um abraço, de pessoas que de alguma forma podem desenvolver algum tipo de transtorno e que, depois de um tempo, perde-se o controle, fazendo com que ela possa ter vários problemas. Ou seja, o TOC pode ser a porta de entrada da ansiedade, do pânico, da depressão, da fobia social e de muitos outros problemas. Então fica atento para que a gente possa blindar a sua mente do TOC. E para iniciarmos então a nossa blindagem mental, a primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre TOC e mania. Basicamente, mania é um hábito ou um comportamento que você faz recorrentemente. Mas se ele não for possível ocorrer, ele não te impede de você vivenciar isso em qualquer outro cenário. Um exemplo, certa vez eu encontrei um paciente que ele só conseguia tomar café se ele tivesse um processo, um protocolo, que até era bonitinho. Era o açúcar, era a colherzinha de uma maneira, e se ele não conseguisse fazer dessa maneira, ele não tomava o café. Então, essa mania estava fazendo ele perder o controle e se direcionando para algo muito mais doentio e muito mais intenso. Certa vez nós estávamos numa padaria e não tinha uma colherzinha, só tinha aquela pazinha de plástico. E isso influenciou ele ao ponto de ele não tomar café ali. Ele simplesmente deixou o café porque aquilo mexeu com ele internamente. Mania, então, é quando você tem um hábito, um comportamento ou um padrão, mas
Se algo fugir ao controle desse hábito, você poderia tomar o café de maneira natural, seria apenas uma mania. Porém, quando essa intensidade, esse âmbito emocional se torna tão grande que te influencia a você não fazer ou fazer tal coisa, isso se torna um problema. Aliás, compartilha comigo, qual o hábito que você tem na sua vida? E se você também tem toque, anota aqui embaixo como que ele impacta negativamente a sua vida. Em contrapartida, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, ele pode vir de uma mania para se tornar um processo obsessivo e que fuja ao seu controle, ou ele pode ser criado automaticamente. O fato é que o que diferencia a mania do toque é que no toque, aquilo se torna uma obrigação devido à intensidade e às emoções que despertam dentro da sua mente e do seu peito, criando assim não só uma obrigatoriedade, mas um sofrimento caso aquilo aconteça ou não aconteça. Por exemplo, o caso do café. Por exemplo, o caso de uma pessoa que tem o toque absurdamente por lavar as mãos. E ela se vendo numa situação onde ela não vai poder lavar as mãos, ela evita de cumprimentar ou de tocar nas coisas. O fato é que isso pode ser um problema e que pode chegar ao ponto de fazer essa pessoa parar de se relacionar, parar de locais onde ela fuja ao controle, onde ela não tem a possibilidade de se lavar as mãos. Então, segue alguns sintomas que podem estar associados com toque. Acender e apagar a luz diversas vezes ao dia, de uma maneira ou de outra. Mexer no celular, conectando ou desconectando, acendendo ou não acendendo de várias formas. Lavar a mão sempre que você pega na mão de alguém, pega no celular ou pega no dinheiro. Higiene excessiva, organização em excesso, organização metódica ao ponto de se preocupar com a posição da caneta do quadro, detalhes em quadro e organização estética, atos ou padrões mentais que se apresentam como regras de vida. Bom, comportamentos repetidos em geral. E também padrões mentais intrusivos e repetitivos, que vão dominando a sua mente. E a pergunta daquela paciente é: Samuel, a hipnoterapia pode me ajudar? E a resposta é sim. A hipnoterapia pode te ajudar. O toque, como um transtorno, ele não nasceu com você. Ele é um padrão emocional e mental que foi desenvolvido através das suas experiências de vida. E com a hipnoterapia existem várias técnicas no processo para não só resolver o problema, mas dessensibilizar tudo isso e te ajudar a vencer esse padrão repetitivo e obsessivo. E basicamente então, com a hipnoterapia, o primeiro passo é dessensibilizar esses padrões. Porque de fato, a pessoa que está querendo evitar o toque, ela fica se cobrando, ela sabe que em algum momento vai acontecer e ela fica se cobrando, tentando ficar cada vez mais alerta, tentando se controlar, e isso gera muito sofrimento, culpa e ansiedade. Com a hipnoterapia, acessando estados da sua mente dentro de um transe, conseguimos dessensibilizar esses comportamentos. E assim, ressignificando toda essa programação, ressignificando os traumas do passado, ressignificando todos os padrões emocionais, conseguimos ressignificar e sensibilizar aqueles comportamentos e padrões obsessivos. Outra abordagem importante que a hipnoterapia vai trazer durante o tratamento para que esse paciente vença o toque é o reforço positivo. Dentro do transe, nós vamos fazer um trabalho de reforço positivo de todos os comportamentos que estão em ordem, das emoções que estão em ordem, de todo o processo que está funcional e que está funcionando muito bem. O fato é que quando nós estamos vivenciando um padrão disfuncional, a nossa mente começa a focar em tudo que é negativo, em tudo que é disfuncional, e acabamos gerando culpa, sofrimento e ansiedade porque a gente se cobra de mudar de forma rápida e instantânea. Com o reforço positivo dentro da hipnoterapia, a sua mente, a cada momento, vai entender os padrões positivos e vai buscar repeti-los e dessa forma vencendo os comportamentos obsessivos. E dentro do processo de hipnoterapia para desconstrução do toque, o próximo passo é o autoempoderamento e a autoaceitação. A primeira parte é a autoaceitação.
Milhares de vezes nós nos culpamos simplesmente porque nós não temos a perfeição. Então a pessoa com toque, toda vez que olha no espelho, ela se martiriza, ela se culpa, ela se critica, como se isso fosse favorecer ela controlar ou eliminar o toque. Porém, isso só piora, isso só gera ansiedade e isso só gera um desempoderamento. A autoaceitação, para muitas pessoas, é confuso, porque ela acha que ela vai ter que aceitar falando, tá tudo bem, eu tenho toque e tá tudo bem. Não é isso. A autoaceitação envolve entender que nesse momento a sua mente tem aquele tipo de comportamento e que tá tudo bem. Porém, a partir de agora, você vai fazer de tudo de forma natural, equilibrada e racional para mudar essa programação. E esse é o primeiro passo do autoempoderamento. Porque se você não se aceita, você se critica, você se reprime, você se rejeita. E é impossível ter poder fazendo tudo isso. E após se autoaceitar, você vai se autoempoderar. Porque com a técnica da hipnoterapia, você vai entender que ninguém é perfeito e que você não precisa ser perfeito. E que a sua cura não vai acontecer você tendo um comportamento que está em 100% e do nada vai cair para zero. E muitas vezes a gente se cobra que isso ocorra dessa maneira. O fato é que o toque vai sair da sua vida gradativamente. Você vai saindo de 100 para 99, para 98, até zerar aquele comportamento. Quando você se autoempodera, você começa a perceber e olhar para a sua melhora, focando no positivo, sentindo cada vez mais prazer de se curar, de se libertar, sentindo que você está no caminho certo. Mas é muito importante enfatizar que a hipnoterapia não é uma pílula mágica, é um tratamento, é uma reconstrução da sua mentalidade, é uma reconstrução da sua programação mental. E através desse processo, criando alguma repetição, o que acontece é que algumas pessoas têm resultados mais rápidos ou mais devagar. Mas o fato é que todo mundo é capaz de reprogramar a sua mente e eliminar por completo o toque da sua vida. Porém, é muito importante que você não abandone nenhum tipo de tratamento médico, porque a hipnoterapia não substitui o tratamento médico. E é muito importante também você procurar um hipnoterapeuta que seja totalmente treinado e preparado para poder te ajudar. E se você então quer eliminar isso da sua vida, clica aqui no link que está aqui abaixo ou em algum local desse vídeo e marque hoje a sua sessão inicial e comece agora mesmo a eliminar o toque da sua vida. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, deixe a sua curtida e não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que pode ajudar muitas pessoas. Um forte abraço e até breve.